Fala galera, beleza? Eu sou o Otávio, instrutor digital aqui da Faculdade V2 e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês como início de ano, início de novas experiências. Então a gente trouxe aqui um seleto de 5 linguagens para você programador aprender aí em 2021. Bom, esse nosso seleto ele foi baseado em algumas pesquisas de índices como o TOB e o PYPL, que basicamente são índices ali que falam de usabilidade, de ranking, de frequência de linguagens. Então, a gente fez aqui um seleto de 5 linguagens, linguagens essas que são muito úteis hoje em dia, e que você, programador, vai ter aí um conhecimento abrangente em algum tempo de estudo. Inclusive, se você quiser estudo sobre alguma dessas linguagens, você pesquisa aí no link da descrição da Faculdade V2. A gente tem aqui algumas linguagens bacanas para você começar a ver. Então já deixa aí seu like, se inscreve no canal e vamos nessa! Então galera, abrindo aqui com chave de ouro, a gente já vai falar do JavaScript. O JavaScript é uma linguagem mais voltada para front-end, com algumas interações de back-end. Quando a gente fala de front-end, a gente está falando de aplicações do lado do cliente. Quando a gente fala de back-end, a gente está falando de aplicações do lado do servidor. Bom, JavaScript é uma linguagem de fácil aprendizado, então você desenvolvedor vai aprender aí o JavaScript em um espaço de tempo bem curto, talvez um mês, até um pouco menos, e seu aprofundamento vai um pouco mais adiante. Então ali dentro de 1 ano, 2 anos, você vai ter um bom aprofundamento em JavaScript. Bom, então JavaScript ele é usado basicamente em aplicações web, mas não só isso, mas principalmente em aplicações web. Então, as aplicações web, elas são formadas em 90% dos casos com o JavaScript. Bom, ele tem alguns lados negativos. O primeiro é os erros estruturais do JavaScript. Então, por exemplo, existem alguns erros como type of null. Então, você vai se deparar com type of null, ele não vai ser realmente null, ele vai ser um objeto. Então, são alguns errinhos chatos de estruturação que podem acabar te tomando um pouco de tempo. Um outro problema são as funções async-await. Então, quando a gente está tratando de promises, a gente precisa dessa estruturação para que não ocorra nenhum erro ali na hora de você formatar o seu script. Ela é o ranking 3, ali em 2020 foi o ranking 3, linguagem mundial, e seu salário médio anual é de R$ 42.000. O júnior ele acaba recebendo um pouco menos que isso, e o sênior ele acaba recebendo um pouco mais do que isso. A gente está falando aqui ali de um pleno. Então esse pleno ele vai ganhar em média R$ 42.000 por ano. Pessoal, vamos falar agora do Python. Então o Python ele é o queridinho da vez aí, ele está no ranking 1 e basicamente ele é uma linguagem de back-end. Então, as interações elas vão ocorrer no lado do servidor e não do cliente dessa vez. Ela é uma linguagem de alto nível, então quando a gente fala de alto nível, a gente está falando de uma linguagem humanizada, que ela está mais em relação com a linguagem humana do que com a do computador. Então, a gente tem ali uma linguagem também de fácil aprendizado, como o JavaScript, e o foco dela é em sistema de dados. Então, ela tem algumas bibliotecas ali bem úteis quando a gente está falando de sistemas de dados, para a gente fazer ali aquele consumo. Além disso, existe no Python o Machine Learning. Então, ela é a melhor linguagem quando a gente fala de Machine Learning. E inteligência artificial, e entram aí alguns termos para o Machine Learning. Então, basicamente, ela é muito boa para quem quer tratar essa questão de aprendizado de máquina, mas ela tem alguns lados negativos. O principal lado negativo dela é que a pasta dela de instalação de um programa básico, ela é bem pesada, assim como o editor de texto dela. Então uma pasta aí do Python, ela vai ter basicamente 1,5 GB mínimo de espaço alocado, e isso pode ser um pouquinho chato, um pouco demorado às vezes. Além disso, quando a gente fala de Python, a gente não tem muito uso em apps mobile. Então ela é mais voltada para um desktop, beleza? Ela é um dos maiores ganhos de salário do Brasil. Então o ganho anual médio dela é de R$ 49.000. Então ali o pleno
vai ganhar em média aí 49 mil reais por ano, beleza? Então, galera, vamos falar agora do C++ ou C++. Então, basicamente, essa é uma linguagem de baixo nível, ela é voltada ali uma linguagem mais de máquina, ela não é tão humanizada, e a gente fala que ela é uma linguagem de back-end, então ela é do lado do servidor. Algumas vantagens do C++. Então, a gente tem ali algumas aplicações de rápido processamento, como aplicações bancárias, jogos, onde a gente tem o uso do C++. E ela é, sem dúvidas, a linguagem mais utilizada quando a gente fala de jogos hoje em dia. São alguns títulos como The Elder Scrolls, Skyrim, Assassin's Creed e muitos outros. Ela tem alguns lados negativos. Bom, por ser uma linguagem de baixo nível, mais voltada para a máquina, os novatos eles podem ter uma certa dificuldade aí quando eles estiverem aprendendo. E eles podem acabar desistindo por causa disso. Mas não é nada impossível, você vai pegar a prática aí depois de algum tempo. E uma outra desvantagem é que ela não é tão amiguinha nossa quanto o JavaScript e o Python. Então, se você tiver um erro, por exemplo, você vai ter que ir em busca disso sozinho. Ele não vai te dar muitas dicas ali do que está acontecendo de errado. Bom, ela é o ranking 6 mundial quando a gente fala de linguagens de programação mais utilizadas, e o salário médio anual dela aí é de 49 mil reais também como Python, beleza? Então, galera, vamos falar agora do C Sharp. Então, o C Sharp é uma linguagem voltada para back-end novamente, servidor, e ela é uma linguagem denominada de alto nível. Ela vem da família do C e ela é uma adaptação ali. Então, ela é uma evolução do C++, e, por consequência, ela já está tomando lugar ali do C++ em alguns padrões, como games, web applications, consumos de API, e ela, com certeza, ela é um pouco melhor do que a linguagem C++, mas ela ainda está em desenvolvimento, então ela tem alguns lados negativos. Por exemplo, você pode achar uma funcionalidade em C++ que você não vai achar em C Sharp. Então, ela é uma linguagem muito boa, mas ainda está em desenvolvimento. E por estar em desenvolvimento, outra desvantagem é que você pode não achar material na internet sobre como prosseguir em determinado assunto. Então, ela é de fácil aprendizado sim, mas você pode acabar encontrando alguns problemas. Ela é um ranking 4 quando a gente fala de maiores linguagens aí, e o salário médio anual dela também é de 49 mil reais, assim como o C++. Então, pessoal, para fechar com chaves de ouro aqui, a gente vai falar da linguagem Go ou Golang. Então, o Golang é uma linguagem que nasceu aí em 2019, com foco em back-end e também com utilizações em front-end. Bom, basicamente o Go nasceu lá na posição de número 65 e atualmente ela é a posição número 13. Então, a gente tem uma ascensão aí muito rápida para uma linguagem que é muito nova. Ela é uma linguagem do Google, ela está sendo atualmente desenvolvida. Então, quando você vai lá no portal do Go, você tem muita chance ali de ser ajudado por alguém do próprio Google. Então, você vê ali uma equipe que está por trás, eles realmente estão inspirados em fazer com que os desenvolvedores aprendam Go. Bom, tem alguns lados negativos. Por ser muito nova, ela não tem algumas bibliotecas como JavaScript e Python que trazem ali uma facilidade para o desenvolvedor. Mas como contrapartida, ela tem o melhor salário aqui que a gente está falando nesse vídeo. Então, o salário dela é de 57 mil reais anual. Não existem muitos empregos realmente assim, falando de Go, mas você acaba encontrando. E se você for especializado nisso, com certeza a vaga é sua, porque não tem muita concorrência. Bom, ela não é uma linguagem muito segura quando a gente fala de termos de segurança, assim como o Rust, mas ela acaba sendo muito, muito rápida. E é por isso que algumas empresas como Netflix e YouTube estão utilizando ela, porque com o streaming de mídias ali, essas empresas acabam por optar uma linguagem mais rápida e menos segura. Bom, a gente tem o curso de Go lá, no link da descrição da Faculdade V2, um curso introdutório de Go, você pode acabar ali se identificando com a linguagem, então dá uma pesquisada aí no link da descrição da Faculdade V2, já deixa o like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal, a gente tem bastante conteúdo bacana, a gente está preparando muita coisa boa para esse ano, e
Até a próxima, Dev!